E a tensão está chegando no seu máximo na invasão da Ucrânia. Zelensky oficializa pedido de entrada na OTAN em caráter de urgência porque Vladimir Putin anexou oficialmente os territórios separatistas ucranianos. E o Zelensky ainda mandou avisar, só vai negociar com a Rússia quando Putin não ocupar mais a cadeira de presidente. Mas a pergunta que fica é, a Ucrânia tem chances reais de entrar na OTAN? E se isso acontecer, quais são as consequências para a guerra na Ucrânia e para o mundo como um todo? Para você entender todo esse contexto, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, e a tensão na Ucrânia está chegando num nível que podemos dizer que é insustentável, e isso é muito perigoso para a Ucrânia e para o mundo como um todo. Antes da gente ir para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir, você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, caiu aqui de paraquedas, ou você que simplesmente assiste todo dia o Atualiza aí, mas ainda não está inscrito, então eu peço essa moral, se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e ajude o canal a chegar aos 100 mil inscritos ainda em 2022, essa é a nossa meta. E claro, aquele like esperto, porque ajuda o YouTube a entregar para todo mundo o vídeo e claro, também me ajuda a saber se você aí está gostando do conteúdo. Conto com a sua ajuda, obrigado de coração, se inscreve aqui porque o canal vai longe. E agora então vamos aí para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do site Poder 360, que diz assim no seu título: Ucrânia pede adesão formal à OTAN após Rússia anexar regiões. E importante, esse pedido de adesão foi em caráter de urgência. Vamos aí para as letrinhas pequenas para que a gente possa aí tecer comentários. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2022, que pediu formalmente a adesão do país na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora se liga que importante isso. O país busca uma entrada acelerada, não é para menos, né? A entrada precisa ser acelerada, uma vez que os desdobramentos da invasão da Ucrânia são muito sérios e acontecem assim de uma hora para outra. Agora, nesse momento, quem está por cima é a Ucrânia, que conseguiu com uma contraofensiva recuperar boa parte de territórios inclusive que o Putin já disse que a partir de agora é território russo. Destaque aí para a região de Donbás, ali Lugansk, aliás, Lugansk já foi tá totalmente sob controle russo, mas Donetsk ainda tem uma boa parte sob controle ucraniano, Zaporizhzhia e Kherson também, boa parte do território sob controle ucraniano. Então, o pedido de entrada ele é acelerado, a solicitação precisa ser aprovada por pelo menos aí 30 países que formam a aliança militar, pelos 30 países, ou seja, é uma adesão por unanimidade. E é exatamente aí que tem um problema muito grande. Sinceramente, eu acho improvável, impossível nunca é, né? Mas eu acho muito improvável que os 30 países da OTAN aceitem a Ucrânia, até porque países que são ali próximos à Rússia, a gente pode destacar aí principalmente a Turquia, que é o país que no momento está fazendo um jogo duplo, né? A Turquia, ela não é tão fã assim de alguns países da OTAN, com destaque aí para a Grécia, mas vê sim na Rússia um parceiro estratégico na geopolítica. Então o Erdogan está sempre ali fazendo um jogo de ambiguidade com os dois. E acho muito improvável ele permitir que a Ucrânia entre. Lembrando que o estatuto atual da OTAN requer uma adesão por unanimidade e principalmente tem lá o artigo 5º dizendo que se um país da OTAN estiver em conflito, todos os outros terão que ir em ajuda desse país. E aí fica a grande pergunta: você acha que os 30 países que hoje fazem parte da OTAN estariam dispostos a enviar militares para combater na guerra da Ucrânia? Porque é disso que se trata. Se a Ucrânia entra na OTAN, ela vai passar a ser defendida de forma oficial pela OTAN. Não apenas com logística, com equipamentos, armamentos, inteligência. Não é só isso. É uma entrada formal para o conflito. Você acha que esses 30 países fariam isso? Eu duvido, então acho que não vai ser algo fácil. E lembrando que tem mais um detalhe, nas próprias regras da OTAN, está dizendo que um país para entrar não pode ter conflitos em suas fronteiras. Agora, olha que interessante, acabei de pensar isso aqui. O Zelensky ele pode usar o argumento do Putin
contra o próprio Putin. Porque o Putin não falou que agora aquelas 4 regiões separatistas são russas, não são mais ucranianas? Então Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson para a Rússia agora são territórios russos, concorda? Sendo assim, oficialmente a Ucrânia não tem mais conflitos em suas fronteiras. Quer dizer, isso na perspectiva russa. Então isso faria com que a Ucrânia tivesse liberada para entrar na OTAN. Acabei de pensar nisso. E aí, será que isso poderia ser um argumento utilizado pelo Zelensky? Na verdade, eu acho que nem tanto, porque se ele usasse esse argumento, ele estaria legitimando, na verdade, a dominação desses territórios por parte da Rússia. Então, bem complexo isso, né? Então, acho que esse argumento não seria utilizado, não. Mas seria aí um checkmate para que ele conseguisse entrar na OTAN, embora ele estaria praticamente abrindo mão dos territórios que ele jurou que não vai abrir mão de jeito nenhum. Ele disse que a guerra só acaba quando o último russo for expulso do território ucraniano. Não russos étnicos, né? Exército russo. Bom, continuando aqui então. Então eu acho muito difícil ele entrar. Agora, olha o que eu achei mais interessante. Foi aqui a fala do Zelensky nesse pedido de entrada acelerado para a OTAN. Só lembrando algo muito importante, a OTAN ela tem uma política de portas abertas para países europeus. Então qualquer país europeu que queira entrar na OTAN pode sim pedir tranquilamente a sua adesão. Não significa que será aceito, mas pode fazer o pedido sem nenhum grande empecilho. E eu acho que essa questão da entrada da Ucrânia na OTAN é muito mais uma retórica, é muito mais para mostrar algum tipo de resposta para o Putin, que também oficializou na teoria aqueles territórios, né? Oficializou a anexação. Por que só na teoria? Porque na prática os territórios não estão nem no controle russo, pelo menos não em sua totalidade. Mas vamos lá, abre aspas aí para o Zelensky, porque eu achei muito interessante o que ele falou. E ele disse assim, ó: de fato, já provamos compatibilidade com os padrões da aliança. Eles são reais para a Ucrânia, reais no campo de batalha e em todos os aspectos de nossa interação. Confiamos uns nos outros, ajudamos uns aos outros e protegemos uns aos outros. Esta é a aliança, disse o Zelensky. E eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que hoje a Ucrânia é o país mais integrado da OTAN, por mais que ele não faça parte. Porque o único país que de fato vive uma guerra no padrão OTAN, isso há muitas décadas, é a Ucrânia. A Ucrânia está combatendo basicamente com equipamentos padrão OTAN. Quando a guerra começou, melhor, quando a invasão começou, a Ucrânia operava equipamentos basicamente russos e mais, equipamentos até soviéticos, equipamentos antigos, anos 80. Agora, esse equipamento já foi todo descartado, né? Já foi perdido no campo de batalha, pelo menos na sua maior parte. Podemos pegar aí como exemplo a aviação ucraniana, já foi praticamente toda abatida no que eles tinham de aviões soviéticos, e agora eles estão usando em grande medida, ou em quase 100%, equipamentos que a OTAN tem fornecido. Então já existe uma compatibilidade estratégica entre a Ucrânia e a OTAN. Isso é verdade. Só que a não entrada da Ucrânia na OTAN, eu acredito que não vai ser por conta de falta de compatibilidade, mas sim por um risco geopolítico muito grande. Imagina a seguinte situação: o Putin invade a Ucrânia alegando justamente, de forma mentirosa, que a Ucrânia iria entrar na OTAN e que a OTAN estava cercando a Rússia. É mentira, porque até aquele momento não tinha nenhuma aproximação oficial e efetiva entre Ucrânia e OTAN. O que acontecia era com a União Europeia, uma questão comercial, nada militar. Agora, a partir do momento que o Zelensky faz essa oficialização, vamos imaginar que a OTAN aceite a Ucrânia. O Putin vai ter total argumento para falar o seguinte: olha, vocês de fato formalizaram algo que coloca em risco a segurança dos russos, porque agora você vai poder receber armas, inclusive de destruição em massa, bombas atômicas, mísseis de cruzeiro, balísticos intercontinentais. Então, nós iremos utilizar aí o que nós já dissemos que vamos fazer, que são as armas nucleares, principalmente as armas nucleares táticas. E aí a escalada no conflito poderia ser muito, muito rápida. Por isso, embora o pedido do Zelensky seja em acelerado, eu não acredito mesmo que a OTAN vá aceitar a Ucrânia. Agora, também não significa que a OTAN vai negar, viu? Então, nem aceita nem nega. Ué, Tobias, se não aceita nem nega, faz o quê?
entra mais ou menos, como é que é? Um pé dentro e um pé fora? Bom, um pé dentro e um pé fora é mais ou menos o que a Ucrânia já tem nesse momento. Mas eu acho que o que vai acontecer é a OTAN entrar ainda mais no conflito, não de forma direta, não enviando soldados militares, mas com um pacote de ajudas ainda muito maior. Último parágrafo aí para a gente finalizar. O pedido se deu no mesmo dia em que Vladimir Putin oficializou a anexação de 4 territórios ucranianos à Rússia. Em seu discurso, Putin pediu à Ucrânia para cessar imediatamente as ações militares e voltarem à mesa de negociações. O que é um grande blefe, né? Porque quem não quis negociar lá no início do conflito foi o Putin, foi a Rússia. Agora o Putin quer negociar, mas ainda nos termos dele, que a Ucrânia abra mão da Crimeia e daquelas outras 4 regiões. Sinceramente, se eu estivesse no lugar do Zelensky, eu não faria isso. O território do país dele, na minha opinião, é inegociável, mas eu quero saber aí a sua opinião. 2 perguntas para você. Primeira, você acha que a OTAN deve aceitar a Ucrânia no seu quadro de países membros? E segundo, você acha que a Ucrânia deve hoje sentar para negociar com a Rússia, sendo que o Zelensky já falou que não negocia com o Putin em específico, até negocia com a Rússia, mas desde que o Putin não seja presidente? Eu acho que isso não vai acontecer. O que você acha? As 2 perguntas, responde aqui nos comentários, porque eles são fundamentais. Lembrando que eu leio todos e eu fico muito feliz quando vocês interagem aqui com o canal. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Tá ficando bem informado? Então, por gentileza, clica aqui na logo do canal e se inscreve para que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos. E se você ainda não deixou o seu like, por gentileza, vai lá, faça isso agora. Senta o dedo no like, porque isso é importante demais aqui para o canal. Beijão do Toby e a gente se encontra no próximo episódio, 6 da manhã. Tchau, tchau.